Boa noite. É mais um vídeo para o canal Filósofo Urbano, dando continuidade a uma mensagem anterior que foi abordado sobre o tema depressão e como foi uma experiência que eu vivi intensamente na pele na década de 80 e quando cresci muito, mas também sofri uma quantidade absurda. Eu nunca pensei que eu ia conseguir atravessar aquele vale, mas as misericórdias de Deus são tremendas. E eu quero compartilhar com você experiências que eu tive com a palavra de Deus e com experiências pessoais minhas de alta cobrança, uma censura altíssima que produziu mais sofrimento ainda. E à medida que a gente vai desenvolvendo e aprendendo a se relacionar com Deus pela palavra, nós vamos compreendendo a intensidade do amor dele, a graça dele sobre nós, recicladora. Ele recicla as coisas que vêm sobre nós como se fosse sofrimento, tornando em bênção. Eu quero começar lendo um texto, né? Vou fugir um pouco da ordem aqui, já ir para o fim da palavra, porque o texto é muito rico. Porque sabemos que toda a criação um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção do Filho, a redenção do nosso corpo, até nós que temos as primícias do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, nem como às vezes pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus tem um poder tremendo sobre a vida daqueles que creem. E foi ela que realmente fez uma diferença muito grande quando eu passei por uma profunda depressão. Experimentei sem ter consciência de um cuidado de Deus, porque na verdade quando estamos passando por uma depressão, parece que é um total abandono e o desespero toma conta e não conseguimos ver possibilidade nenhuma de escape, a não ser ficar na dependência da graça de Deus mesmo e cercado de pessoas que tenham condição de nos ajudar. E se nos falha aqueles que deveriam nos ajudar, nós não podemos abrir mão de que o socorro de Deus é bem presente. E é bem presente porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. O outro texto é este aqui: este precioso tesouro possuímo-lo, por assim dizer, num simples vaso de louça, para que saibamos que o seu maravilhoso poder pertence a Deus e não a nós. O poder de restauração de Deus pertence a Ele e não a nós. Cabe a cada um de nós nos dispor para Deus. Por todos os lados, rodeados de obstáculos, mas nunca embaraçados. Confundidos, mas nunca desanimados. Perseguidos, mas nunca desamparados. Derrubados, mas nunca vencidos. Esta é a razão porque nunca desfalecemos. Porque se na realidade, exteriormente, nosso corpo físico vai se desgastando, interiormente nota-se dia a dia uma renovação de vigor e de vida. Nós temos um outro texto que corrobora esta mensagem, quando fala que Deus tem poder de construir
em nossas vidas algo permanente e eterno, de tal maneira que a gente não deve estar olhando para aquilo que é aparente, não atentando nas coisas que se veem porque elas são temporais, mas olhando para aquelas coisas que não se veem porque elas são eternas. O nosso sofrimento, por maior que ele seja, vai chegar um momento que ele vai findar. Eu não acredito numa vida em que ela seja contemplada somente com sofrimento. Mas eu acredito numa vida que com sofrimento essa pessoa cresce e aprende a desfrutar dos grandes desafios que é imposto por ela. Agora, como que nós podemos lidar com essa situação tão terrível que está assolando o mundo, a depressão? Como que a gente consegue resolver este problema, que é um problemão, é uma situação dramática, e como que nós podemos, neste momento, buscar socorro? Primeiro, a gente tem que entender que Deus conhece as nossas emoções, Deus conhece o nosso corpo muito bem, Deus conhece toda a nossa realidade. E uma das coisas que Deus sabe é que muitas das vezes o sofrimento que nós produzimos em nós mesmos é porque nós estamos vivendo além da nossa capacidade. Nós estamos precisando fazer um planejamento melhor da nossa vida. Porque nós temos limitações físicas, emocionais e somos também limitados espiritualmente. Precisamos manter dentro de um padrão em que a carga ela seja bem dividida, porque viver é perigoso, é um desafio. Então nós temos trabalho, nós temos descanso, nós temos uma boa alimentação, nós temos temos que ter algo que possa extravasar um pouco da tensão. Isso nós encontramos em algumas atividades físicas, convivência com a família, aleatoriamente em grupo, dentro do nosso setor de trabalho, onde quer que a gente esteja, tem que ter um ambiente que possa ser extravasado, aberto, para que a pessoa libere um pouco daquela pressão natural de um mundo competitivo em que parece que todos querem ganhar. Agora imagine, todos querem ganhar, ou seja, ninguém quer perder. Isso já produz uma angústia muito grande, um desespero. E nós precisamos estar atentos a isso. Se você é um dos que quer se garantir sempre na dianteira, já é um problema, porque nem sempre vamos chegar em primeiro lugar. Nessa longa estrada da vida, né, a gente pode ir até correndo, mas vamos chegar cansado e por fim não vamos desfrutar de tudo aquilo que conquistamos. Então, devagar, passo a passo, nós podemos chegar. Então, nós temos que nos garantir de que, se nós estivermos correndo, o cansaço físico vai tomar conta, um desgaste emocional, porque a incerteza daquilo que a gente conquista e que possa produzir sentido é bem maior do que a expectativa que temos com relação àquilo que nós queremos realmente receber. Ou seja, nós vamos nos decepcionar. O fato de uma pessoa estar, por exemplo, vivendo para Deus, dentro da obra do reino de Deus, isso talvez pode lhe garantir de que ele não terá esse tipo de problema, depressão. Não pode garantir nada, porque na verdade você é uma pessoa que foi capacitada por Deus a administrar a sua vida. Deus não pega a sua vida e vai vivê-la. Você deve viver a sua vida conforme as suas escolhas e a liberdade que você tem de conduzir a tua história. Deus participa da tua vida, mas Ele não interfere nesta vida. Ele respeita as tuas escolhas. A intervenção que Deus faz é no momento limite. E muitas das vezes, quando nós estamos orando, clamando e pedindo a Ele que venha fazer a intervenção e venha nos ajudar. Mesmo servindo a Deus, nós estamos sujeitos às mesmas leis que Deus colocou para todos os homens. Os organismos são os mesmos. O estado emocional, as pressões, as dificuldades, as lutas.
Não pense você que o sol brilha somente para um, não. O sol brilha para todos, a chuva é para todos, as dificuldades, as lutas são para todos. O desespero também pertence a todos. Qualquer pessoa que tentar viver uma aparência de que está tudo bem, sem realmente vivenciar as suas lutas internas, suas dificuldades, seus limites, pode entrar na depressão, porque ela vai pensar que pode ter controle de tudo e vender uma imagem que não é realmente aquilo que no centro da sua existência está. Então ela vai viver uma inautenticidade, ela vai falsear, não vai conseguir ser genuína, uma pessoa autêntica. E isso é um dos problemas muito grandes para a pessoa que às vezes está sofrendo emocionalmente, porque ela nega a depressão, ela nega o desespero e ela tem como dissimular e esconder essas coisas. Uma das coisas importantes que a gente tem que estar sempre se descuidando de alguma área da nossa vida, pode ser física, pode ser da área emocional ou espiritual. O ideal mesmo que nos conduz à maturidade é quando a gente consegue equilibrar bem, distribuir bem, setoriar bem a nossa vida física, emocional, afetiva e a nossa vida espiritual. E não transferir de um lado para o outro situações ou situação que não pertence, não é daquela área. Porque senão nós vamos sofrer mais ainda, porque as coisas se tornam uma turbulência e se você não tiver socorro, ajuda, você vai estar sofrendo muito mais, porque geralmente nós transferimos, não é gratificações não, às vezes são cobranças, sofrimentos. Às vezes o casamento está uma bênção, mas o cara não está bem profissionalmente, mas ele acaba transferindo as suas frustrações profissionais para o seu casamento. Às vezes está muito bem o seu casamento, profissionalmente está muito bem, mas socialmente ele está uma pessoa distante de algumas realidades, ele não está conseguindo manter um bom relacionamento social, principalmente com familiares, pessoas próximas. E ele se confunde na interpretação porque ele distorce a percepção, ele se confunde e às vezes ele entra num desespero. E nós temos que ter cuidado. Com o lado físico, uma boa alimentação. Se você lembrar de Elias, quando Elias teve a sua experiência lá, e ele foi para aquele monte ali, e a Deus o alimentou, ele recobrou as forças e renovou-se. Ou seja, um dos cuidados é esse, cuidado com o corpo. E cuidado com as nossas emoções, ou seja, excesso de cobrança produz um desgaste muito grande e nos torna deficientes sem energia mental, psíquica e física também para suportar. Quando nós começamos a ficar improdutivos, que nós começamos a nos desequilibrar emocionalmente, estamos querendo superar uma disposição que a gente percebe que não consegue, isso vai produzindo mais sofrimento porque a gente não consegue identificar às vezes esse grau de ineficiência que nós nos encontramos. Nós não queremos aceitar que somos vulneráveis, ou seja, aí nós começamos a sofrer mais e as forças elas começam a serem reduzidas cada vez mais, aonde vem a morbidade, onde vem o distanciamento dos desafios, porque a gente perde força porque nós olhamos para o passado, vemos as conquistas passadas, pensamos que podemos mantê-la, ou senão nós começamos a trazer o passado como se esse passado pudesse nos ajudar em alguns aspectos, mas na verdade ele vem também como uma referência às vezes muito negativa, tanto pelas perdas como também pelas conquistas, porque o homem ele sofre tanto para
conquistar a felicidade, que quando ele conquista, ele começa a sofrer com medo de perdê-la. Porque a vida é assim, ela produz essa condição. O homem não tem nada seguro nas suas mãos. Se você lembrar do texto que nós lemos no início, você vai perceber, né, que até mesmo que nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, querendo o quê? Ser transformado, ser tirado dessa limitação, deste corpo de sofrimento. E somente a ajuda de Deus. E como que nós podemos perceber alguns sinais? Primeiro, nós estamos agindo ou reagindo. A ação, ela tem uma conotação de uma pessoa reflexiva, ou seja, você está sendo reflexivo, você está conseguindo ponderar. Nada está vindo de uma forma impositiva sobre você, quando você está agindo. Agora, quando você está reagindo, as coisas se impõem sobre você de tal maneira que, primeiro, às vezes você se torna muito ou sonolento demais, ou numa condição de imediatista. Apesar que a depressão geralmente leva a pessoa a uma condição, a palavra a pessoa fica sem capacidade de um movimento, de uma ação bem consistente, permanente, mantendo um ritmo realmente razoável que possa satisfazer. Então essas reações, elas trazem um desgaste maior. Por quê? Porque às vezes surpreende a pessoa que tem, porque às vezes não é conforme o que ela gostaria, porque quebra alguns padrões da própria pessoa. A depressão, ela produz isso, desespero, porque se você não tem controle dos seus impulsos, das suas reações, você vai se perder, vai se decepcionar e decepcionar muita gente. Aí cai naquela situação de que você é cercado de compaixão, mas uma compaixão que na verdade ela não produz edificação, socorro. Por quê? É porque o olhar é um olhar de penar. Ou seja, as pessoas olham com pena para aquela pessoa que está nessa situação de lerdeza, de indisposição, de reclusão na sua cama, indisposição até para tomar banho. Então a gente tem que estar atento a isso. O que a gente precisa fazer então é tentar mudar o ambiente, tomar uma decisão, dar uma guinada na nossa vida, não ficar sozinho, procurar ajuda de alguém, pessoas conhecidas, e para que a gente seja ajudado e não se sinta desamparado. Elias, ele teve a experiência do abandono e ficou realmente sozinho, porque ele fugiu logo após a experiência lá, quando ele derrotou os profetas de Baal. Mas o cansaço foi tão intenso que ele se sentiu só e Deus teve que consolá-lo e nutri-lo, fortalecê-lo para que ele pudesse retornar e uma longa caminhada para ter novamente a sua ação no reino de Deus. Nós precisamos estar atento a isso. Tem momento que a gente tem que entender, a gente tem que perceber muito o nosso esgotamento para que a gente não faça, não tome decisões precipitadas que depois a gente venha arrepender. Deus aplica a técnica certa quando nós nos colocamos à disposição dele. Eu lembro eu tendo uma experiência nesta fase da depressão, quando eu estudava e estava envolvido com muitas atividades, e todas elas louváveis dentro da minha visão, planejada mesmo. Eu parei para organizar, fazer um planejamento. Aí quando eu comecei a fazer, a primeira coisa que eu consegui escrever, descansar. Eu lembro que a partir daquele dia, então, eu fui dormir e descansei. E todas as vezes que eu ia fazer o planejamento,
me vinha essa primeira ordem, descansar. Ou seja, eu estava precisando de descanso, descanso, descanso. Quando eu atentei para a condição que eu me encontrava, um ativismo, um excesso de compromisso, que é um problema sério, a pessoa tem muitos compromissos, aí pede-se sono, não se alimenta bem, pede-se até amigos, porque você não tem um bom relacionamento social, quando você tem o seu tempo tomado com muitas coisas, mesmo sendo coisas produtivas, você deve se lembrar que a vida deve ter coisas sérias, mas deve ter coisas leves, coisas suaves, momento de lazer, entretenimento. Se você não equilibra isso, você se conduz para um buraco. Você vai morrer e vai matar muita gente ao teu lado. É o que acontece com muitos líderes, porque eles se sobrecarregam e se sentem responsáveis para dar conta de todo mundo, como se realmente tivesse que responder por alguém. Na verdade, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade diante de Deus, nós temos uma responsabilidade social, nós temos um compromisso com a família, mas nós não podemos fazer um desenho, um projeto que seja acima de uma realidade humana, da nossa realidade, nossa capacidade de gestor, não, porque senão nós vamos morrer mesmo. Nós temos que tentar reduzir a indecisão e simplificar as decisões de maneira tal que você vai colocar no seu planejamento aquilo que é o básico. Apesar que é sabido que todas aquelas pessoas que chegam no topo do sucesso são pessoas que pagam um preço muito alto. E quando estão lá, quando olham para trás, também ficam pensando se valeu a pena todas as perdas que teve. Apesar que se a pessoa foi motivada de forma errada, ela vai se frustrar, porque ela deixou de viver o percurso, a intensidade do percurso, de uma gratificação, a compensação, porque desenhou que quando chegasse lá no topo, quando se formasse, quando se casasse, quando conseguisse isso, aquilo, a vida seria melhor para ela, e não aconteceu assim, muito pelo contrário. Ela teve uma decepção muito grande, porque quando ela chegou no topo, ela chegou sozinha, porque ela não conseguiu erguer ninguém durante o caminho, puxar ninguém para próximo, até mesmo aqueles que afetivamente estavam ao seu lado, na verdade, nunca foi presentificar esse afeto, esse carinho, esse amor, esse cuidado. Isso é possível? Ou seja, é gastar energia de maneira inútil. E quando nós gastamos de forma inútil, nós estamos o quê? Alimentando a possibilidade de uma depressão, e nós estamos nos destruindo. Precisamos de decisão construtiva. Devemos adiar até mesmo algumas decisões se elas não estiverem dentro de uma racionalidade, dentro de um projeto que venha reduzir o sofrimento. Porque senão fica muito difícil a gente trabalhar com uma boa qualidade de vida. É interessante que quanto mais competente a pessoa, mais responsabilidades chegam a ela. E ela vai tomando conta, vai abraçando. E como ela não consegue dizer não, ela vai se sobrecarregando. Vai se sobrecarregando. E todo mundo passa a ser culpado, porque invadiu o campo dela. A abertura dela era tão grande porque ela sempre teve controle, controlou todas as coisas, sempre foi produtiva. De repente ela começa a abraçar, abraça o mundo, abraça tudo. E abraça a família, vidas de outro, e assim vai. E quando ela acorda, ela está completamente estressada, deprimida, já não tem tanta segurança nas decisões, já está dominada por raiva, ressentimento, porque ninguém consegue entender por que ela está daquele jeito. E assim ela não consegue lidar com a própria produção dela.
que foi o caminho que ela escolheu. Isso geralmente intensifica mais o sofrimento, porque ressentimento, mágoa desgasta muito a pessoa. Principalmente porque uma pessoa em depressão, ela não consegue nem extravasar. Então ela armazena, vai acumulando e aquilo vai reduzindo algumas substâncias importantes que gratificam, que compensam algumas perdas. A própria indisposição para se alimentar. Ou seja, a pessoa perde sentidos importantes na vida. Principalmente se ela tiver um sentimento de que ela está sendo sempre injustiçada. O sentimento de que está sendo injustiçado é terrível. Ou seja, não está sendo reconhecido. Todo o trabalho feito, todo investimento não veio aplausos. Ou seja, é um problema sério, porque todos que fazem alguma coisa gostam que seja visto e aplaudido ou reconhecido, mas quando isso não acontece, apesar de todo o esforço da pessoa, então produz um sofrimento muito grande. Muitas vezes as raízes de uma depressão está justamente lá no subsolo, lá no inconsciente, porque é produzido num relacionamento familiar, às vezes numa falta de reconhecimento daquelas pessoas que mais que a gente gostaria que elas reconhecessem, às vezes a esposa, o esposo, os filhos, até mesmo um amigo. Aí nós encaramos como sendo pessoas desonestas com a gente. Isso produz então aquilo que nós chamamos de o maior mal para o ser humano, a incapacidade de perdoar aquelas pessoas que às vezes não são gratas. Porque quando nós somos gratos a Deus, nós produzimos energia, força, cura, saúde para a gente. E essa gratidão produz comunhão com os outros, porque ela não cria barreira, muito pelo contrário. E principalmente quando uma pessoa de uma forma bem altruísta, bem abnegada, ela dedica-se a alguém ou alguns a um projeto, né, social, mesmo que não haja reconhecimento, essa pessoa é uma pessoa que ela se alimenta de uma gratidão muito grande, porque o que ela está fazendo, ela atribui a Deus toda a condição, toda a possibilidade de ter conquistado e feito aquilo que ela fez. Paulo expressou muito bem isso quando ele disse que ele não estava nem um pouco importando com os irmãos de Corinto, por não estarem reconhecendo a sua autoridade apostólica, por estar desprezando ele. Olha, para mim tanto faz o que vocês estão pensando, o que para mim importa é que eu continue amando vocês cada vez mais, ainda que seja menos amado por vós, eu gastarei minha vida e gastarei ainda mais, porque Paulo tinha no seu coração a visão da glória de Deus, do reino de Deus, da presença de Deus, do próprio Espírito Santo, que faz aquilo que nós lemos no começo, né, naquele texto, Romanos capítulo 28, e que nos mostra que o socorro nosso, bem presente, é do Senhor. Nós não podemos colocar nossas esperanças no homem, porque senão nós vamos nos decepcionar. Aí nós temos que confrontar os nossos ressentimentos para a gente trabalhar isso de uma maneira bem introspectiva, ficar meditando, refletindo, para que a gente possa perdoar aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, fez com que a gente armazenasse muita mágoa, muito ressentimento, muita agressividade, a qual não pôde ser externada e elas são acumuladas em nós. O perdão, ele muda muito. A gratidão também tem um poder muito grande. É interessante quando nós compreendemos que o perdão de Deus é a cereja do bolo do cristão, porque é quando nós confiamos plenamente que Deus nos recebe, nos aceita
porque Ele nos perdoou, de tal maneira que o passado ele continua fazendo parte da nossa história, mas Deus simplesmente o afasta de nós. E o futuro Ele está sempre mostrando que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado, de tal maneira que nós somos livres de toda injustiça, de qualquer condenação, porque ninguém tem poder para nos condenar mais, porque nós estamos sendo justificados pela graça de Deus em Jesus Cristo. E a joia do Evangelho é o perdão de Deus. Há muitas pessoas que se afastam do Evangelho, não é por causa de pecado, é porque desconhecem o poder que há no sangue de Jesus. Deus perdoa, mas essa pessoa não consegue se perdoar, porque o inimigo aproveita e coloca sobre ela um remorso, porque ela não admite a possibilidade dela ter pecado, visto que ela conhece um Deus tremendo, tão grande, misericordioso, amável. Mas lembra-se que você, como eu, nós somos humanos, e cair é do homem, é algo assim tão rápido. As loucuras da vida, elas são instantâneas. É por isso que Jesus fala, olha, você deve vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É isso que a gente tem que ter consciência. Nós não temos uma disposição nós não temos capacidade de nos garantir de que todas as lutas que vierem contra nós seremos vencedores. Há momento que nós vamos experimentar uma aparente derrota e vai ser produzido um sofrimento por causa dessa natureza. Por quê? Porque nós somos tentados em várias áreas. E a depressão, ela estaciona em pessoas perfeccionistas, pessoas que acreditam sempre que podem controlar tudo, inclusive a própria vida e as coisas que lhes cercam. É interessante, a gente tem que estar atento a isso. As pessoas, elas sofrem muito quando elas não conseguem perdoar. Porque quando elas não conseguem perdoar, elas alimentam a vingança. E quando essa pessoa não pode, às vezes, vingar, ela continua com aquele ressentimento no seu interior. É interessante a história de um homem criminoso, um homem que matou uma pessoa e ninguém conseguiu explicar por quê. Ele estava passando numa rua e veio uma pessoa do outro lado e ele aproximou-se dessa pessoa e matou. Ele foi preso e foi julgado, mas como não havia explicação, alguém se interessou e foi estudar toda a condição do fato. E foi fazer uma pesquisa na vida desse homem e, vasculhando lá documentos da família, viu que o homem que havia sido morto era muito semelhante ao pai do assassino. Aí ele continuou vasculhando e investigando, e na história, junto lá, próximo àqueles que se relacionavam com a história, ele ficou sabendo que o pai, durante até uma certa idade, 12, 13 anos mais ou menos, o surrava, o castigava muito, batia muito, oprimia muito, não o respeitava, e era uma coisa assim muito agressiva, muito violenta. Mas quando tinha 13 anos, esse pai morreu. E esse menino, esse adolescente, ele cresceu. Ele cresceu com um sentimento, um ódio do pai, mas nunca pôde extravasar. E neste dia, exatamente quando ele estava numa rua, que ele viu uma pessoa, ele conseguiu ver o pai naquela pessoa que parecia com ele. Foi quando ele, então, tomado de todo aquele volume de ressentimento e mágoa,
ele agrediu e matou. E o caso foi desvendado. É interessante como que a gente pode armazenar algumas coisas por estarmos conservando mágoa, ressentimento, raiva e nos tornarmos vingativos. E quando não é possível, uma experiência também de uma mulher que durante a vida toda tinha em grande consideração para ela o perfeito era o marido dela. Era um relacionamento intocável, uma coisa maravilhosa. Mas depois que ele morreu, essa mulher descobriu tudo que ele fazia sem que ela soubesse, traição, outros absurdos. Essa mulher então alimentou um ódio por alguém que já havia morrido. E ela começou então a se matar, porque ela não conseguia extravasar um ódio que ela, durante muito tempo, ela tinha uma imagem de admiração por um homem e não respeito pelas qualidades que durante tanto tempo ele presentificou no relacionamento, tanto ao ponto dela classificar como o homem perfeito, o marido ideal, porque ele era sem falha praticamente. Esse é um problema do ser humano. Nós temos que estar preparados para termos decepções com os outros. Se nós não estivermos preparados, nós vamos nos frustrar, nós vamos sofrer demais e podemos cair num caos, numa situação deprimida muito grande. E a gente tem que estar sempre buscando a Deus, pedindo a Deus para nos sondar e tirar de nós esse tipo de sentimento que pode nos matar. Mas vamos pensar quando nós identificamos bem a nossa situação de depressão e nós precisamos então, e queremos então sair dessa situação. A minha experiência ela foi um socorro de Deus, muita leitura da palavra, muitos livros na área, e eu encontrei pessoas que dedicaram tempo para mim, né? Uma boa escuta, amigos, irmãos, que hoje eu conservo uma gratidão muito grande. Muitos não sabem, muitos eu já falei, que me deram tempo, ficaram comigo. Então a primeira coisa, quando você identifica a sua situação, o seu estado, evite ficar sozinho, evite se retrair, isolamento, busque relacionamento, busque convivência, não tenha medo de pagar mico, né? de que as pessoas façam um juízo e a imagem que você construiu durante muito tempo seja feita descrédito dela. Não se importe com isso, porque geralmente a gente se isola para que a gente não seja avaliado, porque a gente sempre tem na expectativa que a avaliação vai ser ruim, porque nós não estamos bem, aí a gente se esconde. Mas quanto mais se esconde, pior fica. Peça ajuda a alguém, primeiro a Deus, aquelas pessoas que estão próximas que você pode confiar. Ninguém pode libertar-se de uma depressão esforçando-se para sair dela, porque ela é como uma areia movediça, é como se fosse um poço fundo em que a gente está sem corda, não tem como segurar. A gente tem que procurar ajuda. Eu, na minha experiência, nessa época, eu cantava muito mesmo. Entrava para o meu quarto, lia a Bíblia, eu não conseguia orar. É interessante, não conseguia orar, mas cantar sim. Porque falar é bom, cantar é bom. Nós temos até aquele chavão, né? Quem canta seus males espantam. É muito bom cantar, conversar, falar. Porque essa pressão é toda psíquica, é toda interna, é uma carga muito grande. Então cante, louve, agradeça a Deus. Saul, quando vivia um desespero, ele pedia a Davi para tocar. E nós temos vários exemplos na Bíblia, porque a música ela suaviza, ela acalenta, ela traz uma paz muito grande, principalmente músicas que trazem mensagens de vitória, e não aquelas músicas que nos levam a uma nostalgia,
um vazio, que cria uma dependência que convida a você a buscar outros tipos de combinado para você esquecer, né? Ou seja, porque na verdade não são músicas que edificam, mas são músicas que destroem. Dá graças a Deus, agradeça a Deus sempre. Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho certeza que o teu amor está acima dessas coisas. Eu gosto muito de um texto que está em Pedro que fala que acontece coisas estranhas conosco que às vezes a gente não entende. Uma ardente provação, tentações, uma série de coisas. Então a palavra diz assim, ó, não vos estranheis, ardente provação, né? Como se coisa estranha vos acontecesse, mas se o teu coração está pesado, tua mente, nós temos um Deus maior do que tudo isso. Nós temos que confiar nesta verdade. O Deus que nós cremos é um Deus que Ele pode reciclar os nossos sofrimentos. Toda a nossa luta Ele pode torná-la em algo bom, maravilhoso para nós. Nós temos que nos apoiar no poder da palavra de Deus, encher o nosso coração com a palavra de Deus. O salmista, no desespero da alma dele, ele buscava na palavra. O salmista viveu uma experiência que ele disse assim, olha, o meu espírito, eu me lembrava de Deus, a minha alma recusava ser consolada. Quando eu pensava em Deus, me perturbava. A alma dele vivia abatida. Então eu disse, aí ele começou a pensar nos tempos antigos, como que Deus agiu na vida do povo, e ele começou então a trazer à memória a ação de Deus na história dele, na história do povo de Deus. Lembre-se também você daquilo que Deus tem realizado, realizou na sua vida, e tem realizado aqueles que te cercam, os seus familiares, para que você seja erguido pela palavra, pelo louvor, pelo convite da presença de Deus, e por não se isolar, muito pelo contrário, congregar, não deixando as nossas congregações, como é costume de muito, antes admoestando, ajudando uns aos outros. A gente tem que estar aproximando. Nós temos que expressar o desespero do nosso coração, nós não podemos esconder. Nós temos que dizer para Deus, nós temos que compartilhar com as pessoas, confessar as nossas culpas uns aos outros, orar uns pelos outros. Há uma eficácia na oração de uns pelos outros. Temos que buscar a ajuda, o auxílio de Deus. Jesus falou que, por maior que seja a nossa condição aqui de abandono, Ele não nos deixaria órfãos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Então a promessa de Deus é que Ele não nos abandona, não te abandonarei nem te deixarei. Não temas, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Não importa a nossa condição, é a nossa certeza que Deus tem um cuidado todo especial conosco. O Salmo 23 retrata muito bem isso. A palavra de Jesus, ela apresenta a presença do Espírito Santo de Deus como sendo o Paráclito, aquele Consolador que está junto, diante e conosco. O Salmo 23 é uma prova evidente, clara, cristalina. Essa redundância é para mostrar a você a dimensão da presença de Deus na vida daqueles que creem. O salmista não falou apenas que o Senhor era o pastor dele, mas ele falou que Ele é meu pastor e por isso eu tenho águas tranquilas, eu tenho uma alma refrigerada, calma, acalentada, né? A minha vida transborda de alegria. E se eu estiver por um vale de sombra da morte, eu não vou temer nada, porque a vara e o cajado dele me consola. Se meus inimigos estão prestes diante de mim, Deus faz com que um banquete seja preparado e eu simplesmente vou o quê? Saboreá-lo. Por quê? Porque o cuidado é de Deus. E ainda muito mais do que isso,
A bondade de Deus certamente estará comigo até o último dia. Então é a verdade da palavra de Deus. O Deus que nós cremos é um Deus que nos trouxe para si, nos amou, nos atraiu com este amor, com essa graça maravilhosa. Se temos um sofrimento, uma depressão, ou se temos um excesso de ansiedade, uma preocupação, nós precisamos descansar. E o caminho é pela palavra de Deus, é pela gratidão, louvor. Aquele que é chamado para estar ao lado, pronto, disposto a te salvar, a te ajudar, a te abençoar. Eu quero finalizar novamente lendo o mesmo texto que eu li no começo, porque sabemos que toda a criação, um só tempo, geme e suporta angústias até agora, ou seja, permanente isso. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filho, a redenção do nosso corpo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, está diante de nós. A Bíblia fala que ele faz intercâmbio com o nosso Espírito, confirmando que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, na mesma posição. E todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e ao coração do homem chegou, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas que a nós ele nulas revelou essas coisas, porque nós temos a mente de Cristo. Mas o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucuras. E é verdade mesmo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode ser que o seu estado de estresse, depressão, ou um volume muito grande de ansiedade, um desespero tremendo, a sua instabilidade emocional, ela seja um aviso para que você pare e busque boas companhias. Encha a tua boca de louvor. Não se isole, mas ore. Fortaleça na palavra e tome posse daquela realidade que Deus é. Um Deus presente, um Deus de socorro, um Deus de vitória, porque nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que me livrou de uma depressão, pode livrar você, abençoar você, para que você seja um instrumento para abençoar milhares e milhares de vidas. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós.